Olá pessoal, estamos aqui em Porto Alegre, no café Somos Ginkgo, localizado no bairro Cidade Baixa, no centro comercial Nova Olaria. E a sugestão foi da nossa convidada de hoje, Patrícia Benites, escritora. Eu aproveitei para combinar o bate-papo com ela hoje, porque ontem teve o show do Sonata Ártica lá no Bar Opinião. E aí eu estava falando para ela que eu ainda me encontro um pouco extasiado, assim, uma parte de mim ainda está lá no bar, sabe? Eu ainda estou processando o que aconteceu ontem, né? Porque foi um show muito bom. E daí eu combinei com ela para marcar no dia seguinte ali, fazer esse bate-papo ali, que já faz um tempo, né, que a gente tinha marcado ali, porque ela também tem um canal no YouTube, então nós somos meio que colegas de trabalho nesse ponto, né? E depois ela vai falar um pouco do canal dela, né? Mas primeiro vamos falar um pouco da tua obra. Bem, primeiro, Rodrigo, é uma grata satisfação a gente poder estar conversando, né, hoje. Realmente faz um bom tempo que a gente se encontrou aí pelos caminhos da vida, né, e que a gente havia conversado, então, de estar fazendo esse bate-papo aqui. Então, como o Rodrigo disse, eu sou Patrícia Ziane Benites, sou psicóloga, né, trabalhadora da saúde mental coletiva e estou aí delineando uma escrita, né? Não sei muito bem se eu me coloco como uma escritora, né? Mas tem alguns livros que eu fiz nesse último período, desde 2019, né? Tem esse canal do YouTube que a gente vai conversar um pouquinho também aqui. E eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar, né, com vocês um pouco dessa história, assim, né, do que foi me levando para a questão da literatura, né, do que foi me chamando a atenção dentro desse processo. E talvez, né, Rodrigo, por que para mim hoje a arte é tão importante como promoção da vida e, portanto, saúde mental, como eu falo sempre no canal, né? Mas 2019 é o ano que marca, na verdade, essa minha jornada literária, né? Porque lá da minha adolescência, onde eu participava, né, de oficinas de literatura, né, na Casa de Cultura Mário Quintana. Depois que eu entro na faculdade, eu acabo, na verdade, muito mais me centrando nas questões mesmo da psicologia, da saúde mental, né? E me distancio um pouco disso, né? Acabo depois, no meu trabalho em si, a cada projeto, e eu me dei conta muito recentemente sobre isso, sempre que eu finalizava um projeto, estava lá uma poesia que eu estava criando, né? Tava lá uma música que me chamava a atenção, que tinha a ver, né, com aquilo que eu estava finalizando. Então, de uma certa maneira, a escrita nunca me deixou de lado, eu nunca deixei a escrita de lado. Mas, em 2018, em função mesmo da própria questão de saúde mental, esse livro acabou sendo produzido. Na verdade, ele nasce, que então é o Tocando o Coração, Enxergando a Alma, né? Que é o livro, então, que foi publicado por uma editora paranhana, né? De Igrejinha, JM2D. E também o nome do livro também é o nome do canal. Também é o nome do canal, exatamente. Ele dá origem, e inclusive essa mandala, que foi feita em processo meditativo, após a conclusão do livro, é uma marca hoje pessoal, né? Todos os meus documentos profissionais, seja da minha questão mais particular da clínica da psicologia, seja da questão literária, tem sempre essa mandala, porque acabou se tornando algo da minha marca mesmo pessoal. E este nome que fala muito de mim, que a gente depois vai estar conversando um pouquinho sobre isso, mas esse título acaba sendo o título, então, do meu próprio canal, então, que eu passo a desenvolver em meados de
2021, né? Mais ou menos isso. Né? Mas esse livro, ele marca um pouco esse olhar para a literatura, e o que me convocou a escrever esse livro, na verdade, foi um seminário. Eu conto um pouco dessa história em todos os locais onde eu vou, né? Tenho a oportunidade de falar, e tá isso no livro também. Quando eu vou num seminário de prevenção ao suicídio, né? Porque eu trabalho com as questões de prevenção ao suicídio mais fortemente desde 2005, quando eu começo a fazer pesquisa, onde eu trabalho com a criação de fatores protetivos municipais no município onde eu trabalhava na época, né? Onde então foi criado o Centro de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental Coletiva nesse município naquela época. Então, por conta disso, essa questão sempre foi muito próxima a mim, né? Pela minha própria caminhada como trabalhadora de saúde mental coletiva. E quando eu vou nesse seminário, eu não escuto nada sobre promoção da vida. Eu só escuto sobre diagnóstico, sobre tarjetas, né? E sobre processo de adoecimento. Em nenhum momento se fala de vida. E eu fico muito incomodada com aquilo. E eu estava num processo psicoterápico, indo ao meu psicólogo, Emerson Belo, que é quem assim, escreve com muito carinho o prefácio desse livro, eu coloco isso para ele e questiono, puxa, mas será que eu vou ter que voltar para a academia fazer mestrado, que era uma coisa que eu não queria naquele momento, para provar que as pessoas não são diagnósticos? Elas são pessoas acima de tudo, e que todos nós somos passíveis de sofrimento, e que se a gente conseguir escutar as coisas antes, esse sofrimento pode ser que não fique grave, né? E ele me disse, mas se tu não quer, por que tu vai fazer? Não precisa fazer, por que tu não escreve? E aí ele me instiga a escrita, e aí eu começo a escrever. E não parei mais, né? E parei, na verdade, num dos dias que eu fui fazer meditação, né, no templo budista, em Três Coroas, onde é o local que sempre eu procuro retornar, né? Eu faço uma das práticas que, inclusive, aprendi, né, e desenvolvi a partir do templo budista, quando lá, então, num determinado momento, me vem a sensação de que esta etapa deste livro está concluída, né? Então, os caderninhos hoje eu ando até hoje, né, Rodrigo? Os caderninhos estão sempre na bolsa. Sim, eu estou sempre lá escrevendo, né? Essas pequenas escritas é que são as sementes para um futuro livro, né? Uma coletânea, depois as ideias vão se encaixando ali. Isso. Por isso que é sempre bom manter uma rotina ali, um diário, para ver como é que tu estava se sentindo naquele período, né? O que estava passando pela tua mente, ou pelo teu coração ali naquele momento, né? Que te levou a escrever, né? Porque a escrita também ela tem essa função terapêutica, né? Ela tem essa função assim, de catarse, assim, né? De tu poder expressar o que tu está sentindo ali através da palavra, né? E daí, juntando todos os fragmentos ali, acaba saindo uma obra, que nem essa, né? Porque às vezes também o pessoal pensa, mas acho que ninguém vai querer ler isso aqui, que é uma coisa muito pessoal. É aquilo que a gente estava falando ali em off, antes ali, sobre o diário, né? Que agora eu vou falar um pouco de mim também, né? Que eu, quando eu tinha 12 anos de idade, eu também tinha um diário, né? Porque quando eu tinha muita necessidade de escrever também, né? O meu processo assim, de aliviar minhas tensões, meus sentimentos e tudo mais, né? Só que eu não tinha um diário, então eu escrevia na agenda da escola. Aí até que um dia eu levei uma assinatura na agenda, né? Aí a professora pegou e viu ali, tinha um texto meu ali, né? E eu sempre descrevia tudo o que acontecia, as coisas bem simples do cotidiano, como hoje eu fui numa loja de CDs ali, peguei um CD de uma banda tal, hoje eu fiquei assistindo um programa na TV a cabo muito interessante, hoje eu fui na aula de inglês, assim, coisas simples, né? Só que daí quando ela viu, aí ela me encaminhou para o SOI, daí
funcionária do SOI, ela falou assim, não, pede para tua mãe te dar um diário, fica melhor, porque agora como é que a gente vai fazer aqui? Já tem um texto teu aqui, a gente precisa pegar uma assinatura da tua mãe. Né? E daí minha mãe me deu o diário, só que daí depois acabou mudando. Que daí, na minha agenda, eu escrevia coisas do meu cotidiano, assim, mas que estavam mais voltadas para as coisas que eu gostava, sabe, para as minhas alegrias. Podia não ser aqueles acontecimentos espetaculares, mas que também eram coisas significativas para mim naquele momento. Né? E daí, a partir do diário, aí virou a chave, sabe? Porque daí eu escrevia só quando eu estava mal, quando eu estava deprimido, quando eu estava triste com alguma coisa que tinha acontecido, assim, sabe? Então, eu podia dizer assim, a grosso modo, que meu diário era como se fosse meu pinico pessoal, sabe? Naquele momento ali, né? E depois de um período eu parei de escrever, daí quando eu começava a reler o meu diário, eu ficava pensando, meu Deus, mas que... Eu era uma criatura terrível, era como se fosse um deprimido com tendências suicidas ou psicóticas, sabe? E depois eu começava a rir de mim mesmo, né? Porque eu fazia muita tempestade em um copo d'água também, né? Eu ficava superdimensionando um problema que nem era tudo aquilo. Mas é legal porque daí tu pode ver assim com outro viés, né? O que tu estava vivenciando na época e como é que tu tá agora. Mas sempre manter esse registro, porque depois tu pode fazer pode reestruturar algumas partes do texto ali, né, para ficar um pouco mais adequado ali para encaixar numa futura obra, né? Depois outras pessoas vão ler e também vão se identificar também, né, vão gostar do que tu leu, tem aquele processo da empatia ali, né, de tu se colocar no lugar do outro, né, as pessoas vão ver assim, não, mas o Rodrigo também sente a mesma coisa que eu estava sentindo e ver como é que o Rodrigo lidou com aquela situação, sabe, pegar uma sugestão talvez, né, ou se lidasse de uma forma diferente também. É que os livros, eles, depois que a gente solta aquilo que a gente está se propondo a fazer, ele não é mais nosso, né? E entra mesmo nessa sintonia de que quem vai dar sentido àquilo que a gente escreve, porque ele teve um sentido inicial para quem escreve, mas depois ele também pode fazer sentido para quem está lendo, né? E acho que todas essas questões que você está dizendo da própria escrita criativa, que é algo que eu venho trabalhando e fomentando, assim, né? Toda forma de arte, ela é terapêutica, né? Porque a gente se coloca, a gente trabalha os nossos afetos, né? Pode ser que num primeiro momento desorganizados, mas ao longo daquele processo que a gente está fazendo, vai se tornando mais claro, vai nos ajudando a se organizar melhor diante das situações de vida, né? Então, esse livro acho que conversou muito comigo num momento onde eu estava me questionando muito sobre isso e onde eu queria fomentar e sensibilizar as pessoas para poder olhar para o seu existir, né? Para a sua presença naquele momento. Tanto que a escrita do livro, ela é de coisas do dia a dia, coisas que vão me suscitando sensações, vão me despertando sensações, né? E ele vai tendo toda uma perspectiva de interatividade, porque tem mandalas para as pessoas também fazerem a sua mandala em determinados momentos do livro, né? Tem partes para as pessoas, a partir de questionamentos, escreverem, né? Então, tem um mantra, né, que para mim é bastante importante, e eu uso isso até hoje na minha vida, né, porque às vezes quando estou mais ansiosa com alguma coisa, eu lembro assim, mas tem uma pessoa que escreveu num determinado livro, então pare, respire e sinta. Aí eu me dou conta, eu que escrevi isso, né? Então para, respira, sinta, Patrícia. Né? Então, acho que essa perspectiva deste livro, ela vem num olhar para que as pessoas, de fato, se reapropriem de si. Isso acontece um pouco antes da pandemia, né? E eu fico, quando vem a pandemia, eu penso assim, puxa, mas tudo que eu fui tentando convocar nas pessoas em 2019, a pandemia fez com que a gente necessariamente acabasse se deslocando, né? A gente teve que parar, a gente teve que se distanciar de um monte de situações,
né? A gente inevitavelmente teve que se reorganizar na vida. A gente teve né? que praticamente se reinventar Se como reinventar. um todo. Né? Então, acho que essa escrita, ela vem muito para isso, né? E até hoje, quando eu leio, eu dou risada de alguns momentos, porque eu sou uma pessoa assim, né? Eu sou intensa nas coisas, e aí muitas vezes eu posso falar sério, mas daqui um pouco eu dou risada de algumas coisas, eu aprendo a rir, né? Das minhas atrapalhações, digamos assim, né? E das minhas considerações. Então esse livro, ele vem muito de fato desse olhar para o coração, né? Porque para a gente poder se enxergar enquanto alma e enquanto divino, inevitavelmente passa por uma conexão do coração. Não é o mental que faz isso, né? O mental pode nos ajudar a se organizar em determinadas coisas, mas a gente só compreende as coisas quando afetivamente aquilo fez sentido e a gente trabalhou na gente, enfim, né? Então acho que esse livro tem muito disso, assim. Eu tenho muito carinho por esse livro, né? E, enfim, né? Convido vocês. Eu até acho que vou ler uma partezinha que é o que está na orelha, né? Com certeza. Que diz assim: muitas vezes precisamos de ajuda para encontrar a chave e termos a coragem de abrir a fechadura. Até porque, muitas vezes, o labirinto em que nos encontramos deixa a chave muito bem guardada. Mas ela está conosco. Cabe a nós procurarmos e nos darmos a chance de encontrá-la. Também podemos jogá-la fora. Uma escolha. Apesar que, mesmo jogando fora, a nossa essência é tão maravilhosa que pode fazer o efeito bumerangue. Vai e volta. Ou ela pode cair bem próxima a nós. E se pararmos, respirarmos, sentirmos, iremos encontrar. Então, esse é um trechinho, né, desse livro que para mim é um divisor de águas, na verdade, né, Rodrigo, na minha trajetória, né? Eu passo a modificar uma série de coisas na minha vida a partir também dessa escrita, né? E me joga de fato para esse mundo literário, né? Para tantas pessoas legais que eu estou encontrando no meio desse caminho, né? E aí vem em 2022 este livro, que é Em Busca da Alma Perdida, né? Que então ela é editada pela editora Documenta, de Porto Alegre, e ela é uma história. Então ela os dois livros são diferentes em termos da forma da escrita, mas têm objetivos muito parecidos, né? Porque essa é a história da Ana. A Ana que passa por uma situação difícil e a sua alma se desconecta. E aí o que acontece? Né? E que percurso? Será que ela consegue fazer um percurso de reconexão dessa alma? Né? Enfim, convido a vocês a poderem ler, né? Vou deixar em suspense, sem muito spoiler. Exatamente. Mas esse aí, ele seria mais estilo romance. Né? Ele é uma história. Ele é uma história, né? E ele, de fato, assim, quem de nós nunca passou por algum sofrimento na existência e muitas vezes se sentiu perdendo o chão? O que a gente fez, né? O desconectar-se da alma. Exatamente, exatamente. Ele até o prefácio desse livro que foi feito, né, com muito carinho, assim como Emerson fez no primeiro livro, o prefácio desse livro também foi feito por uma pessoa que eu, assim, adoro de paixão, né, e que teve um cuidado, uma generosidade, né,
que é a Pamela Mapelli, né? Que é da região do Paranhana e que também e que a gente ela inclusive fez um áudio desse prefácio e esse áudio está no meu vídeo, né? Tá lá no canal, né? Foi transformado num vídeo para que todo mundo que queira conhecer um pouquinho, né? Tá lá o prefácio no canal, então, Tocando o Coração, Enxergando a Alma, para que vocês possam conhecer um pouquinho da história da Ana e o que então a Pamela nos diz sobre essa história. Então, acho que eu também, né, faço parte de um coletivo de escritores e artistas do Paranhana, porque vivi muitos anos no Paranhana. Eu transito, na verdade, entre Paranhana, entre Porto Alegre, entre o litoral, né? Eu estou sempre viajando e participando desses espaços de cultura e de arte. A gente tem feiras do livro, saraus poéticos ali. Sempre. É que tu vai conhecendo as pessoas do meio literário, trocando uma ideia também, e assim também ajudando a apoiar a cena literária local, né? Porque a gente também tem que se fortalecer nesse ponto. Né? Muito, muito, Rodrigo. Eu tenho conhecido tantas pessoas bacanas, né, que também são autores independentes, né, e que levam o seu livro, né, compartilham o seu livro com toda a amorosidade, com toda a dedicação, né. Então, essa questão do apoio, a gente precisa mesmo construir redes de apoio, né, um coletivo que se fortalece, porque todos nós estamos aqui, né, cumprindo o mesmo desejo, né. Então tem muita gente bacana por aí, né, que escreve bastante coisa legal, muitos artistas, né, porque eu trabalho no canal não só com escritores, na verdade, a maior parte das pessoas que eu converso no canal são escritores e escritoras, né, mas também tem contadoras de história, né, que a gente já tem lá, né, o pessoal da música que a gente está começando, eu estou tentando ampliar, né, para que a gente possa mostrar a diversidade da arte e a importância da arte na promoção da vida e, portanto, na saúde mental, porque a arte nos ajuda a se fortalecer, a criar resiliência, a aprender a lidar com as nossas emoções, né, a organizar os nossos sentimentos. Então, a arte, ela é essencial na nossa existência, né? E de uma certa maneira ela foi sendo, parece que, retirada de nós, né? Retirada e marginalizada. Exatamente. Então, cabe a nós dar voz novamente e mostrar o papel na vida das pessoas da arte, né? Eu também faço crônicas, né? Hoje eu escrevo para uma revista, o Paranhana Literário, né, que também é do Paranhana e que também tem um papel, assim, que é uma revista primorosa, sabe, um cuidado excepcional que o Doralino tem, né, com essa revista, e que também traz, assim, dá visibilidade a diferentes escritores e escritoras, né. E esse ano provavelmente eu vou estar escrevendo em outros espaços também, né? E além das poesias que eu escrevo lá no meu local de trabalho, sempre, de vez em quando eu chego, está lá no quadro verde uma poesia, porque é algo que me inspira, né? Enfim, eu acho que para um inicinho de conversa é um pouco assim dessa minha trajetória, né, Rodrigo, como pessoa mesmo, né, como ser humano que... Bastante projetos, né, vamos dizer assim, uma psicóloga voltada para a arte, como terapia, processo terapêutico. Assim, sabe que eu percebo hoje o meu papel como psicóloga está muito focado também nisso,
né, nesse olhar para a arte como saúde mental, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com as crianças, desculpa, Rodrigo, né? Mas assim, acho que se a gente trabalhar mais com a arte, com as crianças, com os adolescentes, a gente também vai minimizar impactos de coisas que a gente vem vivendo, e principalmente nos últimos anos a gente viveu, e que parece que assim não aconteceu nada, né? Só que aconteceu, isso reverbera da gente, e se a gente não cuida do nosso coletivo, se a gente não cuida da nossa sociedade, a gente pode ver coisas muito mais complicadas logo ali à frente, né? É porque a psicanálise também trabalha muito nisso, né? A gente pega ali a obra do Winnicott, por exemplo, assim, que trabalhava mais com crianças, né? Essa questão da representatividade, dos papéis, sabe? De encarar a situação assim, de uma forma teatral, né? Na qual a criança fica ali no papel de criança e ele faz o papel do pai ou da mãe, sabe? Ou então as coisas se invertem, né? Ele faz o papel da criança, do bebê, sabe? E isso leva também à constelação familiar, né? Saindo um pouco do campo da psicologia, que também tem essa parte assim de poder reviver determinadas situações através dessas representações, sabe? De pegar, sejam pessoas ou então ou algum objeto, ou um boneco de pano, esse aqui é teu pai, esse aqui é tua mãe, sabe? Como é que tu está se sentindo ali no meio, né? Para tu te transportar novamente para aquelas situações ali, para poder lidar melhor assim com essas feridas emocionais que não cicatrizaram ainda, né? E que estão te trazendo problemas no presente. Eu vejo que possibilidades para a gente poder cuidar das pessoas existem, né? Existem. O que a gente precisa é, talvez, assim, sair um pouco dessa robotização da existência, da reprodução em massa de coisas, né? Escutar e fazer sempre as mesmas coisas, né? E se oportunizar, aprender a lidar mesmo, porque os problemas estão aí, as situações vão continuar existindo. O que a gente precisa é aprender a lidar com elas. E quanto mais cedo a gente desenvolve capacidade para isso, melhor a gente vai lidar lá futuramente, né, durante a adultez, enfim. Então, acho que possibilidades técnicas a gente tem muitas, né? Algumas vão funcionar para uma pessoa de um jeito, para outra de outro, né? A gente vê aí as PICs com um papel importantíssimo na qualidade de vida das pessoas, né? Olha o papel que as rodas de terapia comunitária desenvolveram durante essa pandemia, né? Foram coisas fantásticas, né? Que talvez a gente não teria condição de fazer isso se tivesse uma outra situação, né? Porque a gente teve que aprender a fazer, por exemplo, rodas de terapia comunitária online, que não se imaginava isso. E olha o que a gente aprendeu, o que a gente produziu. Então, era a forma que a gente tinha de manter o contato com outras pessoas. Exatamente. Quantas vezes a gente acabou criando momentos online para encontrar mesmo as pessoas. Então, fazer o happy hour online, cada um lá, né, na sua casa, a gente se acionava, seja pelo WhatsApp, pelo link, para poder ter contato. E esse contato, que antes da pandemia estava bastante fragilizado, porque as mídias, elas podem ser interessantes, elas cumprem o seu papel, mas assim, não é somente a gente tirando foto feliz que a gente está necessariamente feliz, né? Quantas vezes a gente via as pessoas sentadas, seja num banco numa praça, seja num restaurante, cada um com seu celular, sem nenhuma comunicação, e dando o celular para a criança para ela ficar quietinha e se interter. Chegando ao cúmulo, muitas vezes, as pessoas estão no mesmo ambiente e mandam mensagem. Opa, alguma coisa está errada.
Se a gente acha que isso é o que é o ideal, estarmos sentados próximos, mas não estarmos juntos. Cada um isolado, respectivamente, na sua ilha virtual. Exatamente. Então, talvez a própria pandemia também fez a gente, ou possibilitou, porque algumas pessoas realmente conseguiram se reinventar, perceber o que é realmente importante na existência, né? E a gente sabe que outras pessoas, seguiram a batida, né? Enfim. A pandemia, na verdade, ela acabou criando uma conexão entre essas ilhas virtuais, né? Porque antes todo mundo estava isolado, né? E agora, com a pandemia, o isolamento passou a ser não só virtual, mas também físico, mas acabou criando uma conexão através do virtual. Né? Exatamente. Isso que ficou interessante. Eu não vou mais ficar só aqui na minha ilha, eu vou abrir a minha ilha assim, para outras pessoas verem o que eu estou fazendo aqui, e vice-versa. É isso que ficou interessante. Exatamente. Acabou criando uma nova forma de contato. Isso. Uma possibilidade, pelo menos, né, Rodrigo? Eu acho que muitas pessoas, gente, o que a gente conseguiu ampliar de conhecimento, de possibilidade, é inimaginável, né? Nós passamos por muitos sofrimentos, a gente ainda continua colhendo frutos desse sofrimento e vamos colher frutos ainda em relação a isso, mas também trouxe para a gente possibilidades, né? E talvez é um convite para cada um de nós, né? O que a gente aprendeu com tudo isso? Será que aprendemos, né? Porque talvez essa oportunidade que a gente tenha que pensar assim, né? O que a gente está fazendo com isso? Né? Aprendemos? O que aprendemos? Não aprendemos? Né? Porque talvez a pandemia pode trazer teve as coisas difíceis, mas teve as oportunidades que ela nos trouxe de conexão, né? E de valorização, assim, de muitas coisas que a gente não estava valorizando. E a gente acabou perdendo, e algumas coisas, uma perda real, né? De muitas situações, seja de trabalho, seja de pessoas que a gente, né, tinha proximidade, familiares, enfim, né? Então talvez existe uma perda que não foi só simbólica, mas uma perda também real, e que a gente precisa estar cuidando, se apoiando um ao outro, né? Sem dúvida nenhuma. Existiam muitas perdas, mas também muitos ganhos. Né? Para contrabalançar, né? Estou voltando ao primeiro livro, né? Eu estava falando assim, do outro lado da saúde mental, de não ver o indivíduo só com uma patologia ou com um diagnóstico. Né? Eu acredito que assim, os ganhos também, essa coisa das pessoas poderem se reinventar, ou de repente tinha algum projeto que tu gostaria de colocar em prática em função de tu estar no teu cotidiano de trabalho, ali tu não conseguia. Ali talvez a pandemia tenha te criado essa possibilidade também, né? Te obrigou a parar, né? Foi uma parada forçada para tu poder repensar em algumas coisas. Né? Até um amigo meu, ele falou assim: nossa, se não fosse a pandemia, eu não sabia mais o que era ficar com a minha família, conviver com meu filho, assistir um filme ali juntos, almoçar em família, sabe? Conversar, trocar uma ideia, nem sobre amenidades, assim, para saber o que está acontecendo assim, no cotidiano da vida um do outro, né? Então, também tem esse aspecto positivo, né? Aquelas coisas simples assim que a gente acabou esquecendo, né, pelo fato de viver tanto no piloto automático, né, nesse ritmo frenético, ali, acelerado, né, de acabar se dispersando demais e não vivendo no momento presente, de te trazer de volta para a tua realidade. Né? Chega em casa assim, olha, tu tem uma esposa, tu tem um filho, sabe? Tu está convivendo com eles, de que forma? Exatamente. Através dos celulares, ali estão se dando oi via WhatsApp, é uma coisa presencial, assim, que tem abraço, tem diálogo, sabe? Esse tipo de coisas, assim, que eu falo. Acho que é bem importante esse olhar para tudo isso que a gente viveu e tentar aprender alguma coisa positiva de tudo
Isso, né? Sem dúvida nenhuma. E como é que estão as tuas leituras no momento? Olha, onde estão transitando as tuas leituras? Bem, E o pessoal, antes de tu responder, só para falar assim, nos próximos bate-papos, eu sempre faço dessa forma. Né? Eu não sigo um roteiro prévio. Claro que, se a pessoa quiser, também tem ali a pauta, né? Eu sigo algumas perguntas prontas às vezes, né? Mas essa pergunta foi uma sugestão da convidada. Né? Por onde transitam as leituras dela? Então, vou aproveitar para dizer que é um espaço bem aberto e democrático, né? Então, se vocês tiverem alguma sugestão também para colocar no bate-papo. Muito legal. Isso é muito bom para a gente, porque a gente consegue construir junto, né? Esse momento, esse espaço. Bem, eu, na verdade, sou uma pessoa que leio vários livros simultaneamente, né? Sou daquelas de colocar ali na minha pilhinha do lado vários livros. Alguns eu começo e leio de uma vez só, mas a grande maioria eu vou pegando um pouco de cada, né? Acho que nesse momento que eu tenho trabalhado muito com o canal, quer dizer, todas as quartas-feiras às 8 horas da noite tem um novo vídeo no canal. Uma semana é a conversa com uma escritora, um escritor, um artista, e a outra é a leitura de um conto, crônica, poesia. Aliás, até convido, se tem alguma escritora, escritor, né, que ainda nós não nos encontramos e quiserem me enviar, né, uma poesia, um conto, uma crônica para poder ler lá no canal, pois vai ficar os meus contatos aí, pode estar me enviando, né, por e-mail, que eu posso estar colocando o canal à disposição para fazer a leitura e quem sabe até uma conversa no canal. E pode enviar para mim também, né? Porque o meu canal também serve como meio de divulgação assim, desses trabalhos ali, poemas, crônicas, então, e através dos bate-papos também, não só com escritores, mas também com leitores. Se vocês quiserem falar dos seus livros favoritos, assim, fazer uma listinha de uns 3 ou no máximo 5 livros, né? E que no primeiro momento vai ser um bate-papo literário, né? Porque esse é o tópico do canal. Mas no segundo momento vai ser uma coisa mais informal de pessoa a pessoa. Então, isso tem relação com a próxima pergunta, mas aí estamos na segunda etapa. Na segunda etapa. Então, assim, na verdade, hoje eu leio muito aquilo que eu acabo recebendo para o canal, né? Então, tem pessoas que fazem contato para poder gravar para o canal, tem outras que eu acabo fazendo contato, né? Nesses coletivos que a gente vai andando. E eu acabo, então, recebendo os livros para poder conhecer esse escritor. Então, hoje, as minhas leituras passam muito por esses escritores independentes, né, que de alguma forma estão transitando, principalmente no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que basicamente hoje eu ainda estou o único escritor até o momento que fez uma conversa conosco ano passado, que recém lançou um outro livro, foi o Paulo Stucci, né? Que então eu tive a honra de poder conversar com ele no canal ano passado. Né? Mas eu me centro muito nesses escritores mais locais, né? Que podem estar contando sobre a sua experiência, sobre o seu processo de escrita. E eu vou pegar alguns para poder mostrar para vocês, né? Esse aqui é um livro que eu tenho, todos os que eu recebi, né? E dá para ver um pouco no meu canal, eu tenho lido, tem coisas que fazem muito sentido para mim. E esse aqui é um livro que até essa semana, né, tá disponível a conversa, né, com o Silvio e com o Claudio, que é Em uma Cidade Fictícia. Esse livro é um livro que eu estou lendo ainda, né, mas que mistura aqui poesia, mistura crônica, conto, e que eu acho muito legal, né? O Silvio é um escritor de Três Coroas, aqui no Rio Grande do Sul, né? Babilônia de Algodão, do João Coni, né? Que também recentemente eu coloquei no canal. Eu assisti o vídeo e vale muito a pena. Muito legal. Gostei muito do bate-papo né? deles. O Ayrton,
que é bem recente, que eu recém comecei a ler, né? Que é um escritor que também transita no litoral e aqui em Porto Alegre, né? Ailton Tomazoni, Dentro do Olho do Peixe, que eu estou achando bem interessante, né? E tem alguns que são de uma editora, que é uma editora, na verdade, muito bacana, que é a Palavra Areia, que é uma editora popular. E recentemente eu conheci, né? Que fiz recentemente a gravação, ainda não foi ao ar no meu canal, com Ivan Terra. Então tem vários livros dessa editora que eu estou lendo agora, né? Então, Raios de Girassol, do Ivan Gabriel, que é lá de Cidreira, né? Estou lendo também Mar Negro do Sul, do mestre Ivan Terra, né? Estou lendo de uma outra escritora também, que é de Cidreira, que é a Helena Weber, que é a Crônicas para o Meu Pai, volume 1, volume 2, né? E tem um livro do Paulo Stus, que eu ainda estou lendo, ele já lançou um outro, mas eu ainda estou lendo, que é Um de Nós Foi Feliz. Esse eu vou lendo de pouquinho em pouquinho, né? Mas é um autor que também... E assim, é por onde está transitando hoje as minhas leituras. Eu trouxe, sei lá, uma ínfima parte das coisas que eu estou lendo e que eu estou conhecendo, né? E fico muito feliz de estar podendo olhar para essas escritoras e esses escritores locais, né? Porque muitas vezes a gente acaba olhando muito mais para escritores renomados, que é importante também, mas os escritores locais, eu convido vocês, quando vão numa livraria, a dar uma olhada, entende? Porque às vezes ficam só nas bancadas aqueles que são mais vendidos, né? Mas a gente encontra preciosidades quando a gente vai procurar numa biblioteca, numa livraria, quando a gente vai lá e fica um tempinho olhando, a gente encontra coisas fabulosas, né? Mas que não estão ali à vista, porque não são aqueles que estão sendo os mais vendáveis, né? Enfim, e que muitas vezes tem editoras, e beleza, que investem naquele escritor, mas tem muito, os autores independentes são, é a gente que investe na gente mesmo, tem as editoras que acabam fazendo, né, o nosso livro, produzindo o nosso livro, né, tem os revisores, que são bastante importantes. Por exemplo, nesse meu livro Em Busca da Alma Perdida, o Walter Ribeiro foi primoroso nesse livro, né, comigo, né? Assim como também eu tive o apoio de uma revisora no primeiro livro, que foi muito bacana, assim, né? Que é a Rosemary Dorigon, que foi muito legal, assim. Mas eu acho que o autor independente é isso, ele investe muito e anda com o seu livro, transita com o seu livro, né? E nem sempre tem realmente uma editora que investe, né? Que toma para si isso, né? Então eu acho que tem uma diferença aí, todos são importantes, mas eu convido vocês a poder buscar os escritores que estão assim um pouco nas prateleiras, que não estão tão à vista, né? Que talvez a gente vai encontrar preciosidades de fato, né? Acho que é um pouco disso, assim, nesse momento. Só um pouco, né? Uma parte ínfima, como tu falaste ali, mas ali uma lista de sugestões já está bem longa, né? E agora as colocações finais, Patrícia. Quais são os teus outros superpoderes? Já falou um pouco do teu trabalho ali, como psicólogo, na área de saúde mental, então, sobre a Patrícia pessoa agora, vamos falar, a gente já falou da Patrícia escritora, Patrícia leitora, e agora Patrícia por ela mesma. O que mais que ela gostaria de falar para o público? Alguma coisa que tu acha relevante, interessante, o pessoal te conhecer melhor? Bem, eu sou uma pessoa muito intensa, né? E muito dedicada.
né? Tenho as minhas fragilidades, né? As minhas angústias, né? Os meus períodos onde eu tenho que fazer uma maior reflexão, mas eu sou uma pessoa que tudo que eu coloco como meta, ou tudo que eu estou me colocando a serviço, eu realmente estou colocando a serviço. Aquilo que eu não sei, eu vou aprender. Né? E, então eu tenho uma persistência assim, bastante grande naquilo que eu acredito. Sou uma defensora da saúde coletiva, do SUS, do cuidado em liberdade, né? Eu acho que são coisas, inclusive, muito viscerais em mim, né? E tem uma questão muito afetiva que eu me envolvo mesmo com as coisas e tento fazer sempre o meu melhor, assim. E talvez uma das características que para mim é bastante importante é a questão da comunicação. E por que eu estou falando isso? Para alguém que era uma tímida extrema até a adolescência, que quando eu estava numa calçada, vinha alguém conhecido na minha direção, eu tinha muita vergonha de dar oi, eu atravessava a rua. Então, para mim, que tem isso na minha história, né? E hoje, a comunicação e a possibilidade, eu converso muito com as pessoas, eu me implico com as pessoas, né? Eu acho que eu toco nisso porque para mim foi um grande aprendizado. Eu fui usando algumas coisas para isso, né? Fui me colocando em situações desafiadoras, né? Situações que me deixavam sem ar, né? Enfim, mas ia lá e fazia, né? E aprendia com aquilo. E hoje eu sou muito mais natural e verdadeira. As pessoas hoje olham para mim e já sabem o que eu estou pensando. Porque eu não fico maquiando muitas coisas. Se eu me atrapalho, eu me atrapalhei, né? Se eu errei em alguma coisa, eu vou pedir desculpa, né? Eu vou avaliar e vou pedir desculpa, né? E eu acho que isso também é uma aprendizagem que a própria experiência da gente e a própria idade, né? Enfim, vão trazendo uma maturidade nesse percurso, né? Recém fiz 50 anos, né? Então estou aí curtindo isso e abrindo essa possibilidade de ser cada vez mais verdadeira frente às coisas. Então, isso é um pouquinho de mim, né? Eu li uma frase há algumas semanas que dizia assim, nunca pare de aprender, porque a vida Jamais. nunca para de ensinar. Jamais. E sobre a idade cronológica, eu estou chegando lá também. E no final de março eu vou para 42, né? Com essa carinha e corpinho de 25, né? Claro que o DNA ajuda um pouco, né? Mas para mim, assim, é só um número, sabe? Eu não levo muito isso em consideração, porque eu adoto muito dessa filosofia, assim, sabe? De sempre aprender, sempre pesquisar, sempre ir atrás das coisas, né? Porque eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Isso que nos torna humanos, né? E conhecimento também não ocupa espaço. Né? Exatamente. E também é uma lição de humildade para a gente acabar saindo um pouco desse nosso pedestal da arrogância, né? E perceber que a gente precisa uns dos outros, né? Que a gente não sabe tudo, a gente não é uma ilha. E que se precisar pedir ajuda, ou se precisar chegar assim, olha, não sei fazer tal coisa, me ensina, não é humilhação, é humildade. Sabe? É chegar assim e até para fazer o outro também se sentir valorizado pelo fato de ele estar podendo te passar o conhecimento dele. Não tem problema a gente pedir ajuda. Nós estamos aí para isso, né? A gente não sabe tudo. Falar até dos psicólogos, assim, que o meu professor de saúde mental, ele sempre dizia assim, né? Que quando tu recomenda um psicólogo para alguém, isso é uma verdade, continua sendo, né? Que a primeira resposta da pessoa é assim, não, mas eu não sou louco. Mas quem disse que é só para pessoas loucas? Tem pessoas também, entre aspas, normais,
também fazem terapia, sabe? Isso é muito bom, porque é um processo de autoconhecimento, sabe? Porque às vezes tu acaba até descobrindo coisas, assim, dentro do teu comportamento que tu não... que eram os teus pontos cegos, bem dizer, assim, que tu não tinha percebido antes. E que a terapia faz esses pontos virem à tona. E daí tu acaba se redescobrindo, de uma certa forma. E esses conceitos, que ainda é um outro bate-papo, da questão da vai ser loucura, bem longo, né? muita coisa. O que é loucura? E o que é sanidade? Né? Eu acho que, às vezes, a gente fala isso até para se distanciar das coisas que a gente sente, né? Então, dá um caldo essa conversa aí. Bota caldo. Porque assim, não dá para entrar muito em conceitos prontos, isso. Sabe? Porque eu fiz faculdade de enfermagem, né? Daí tu citou o termo normal. Aí eu aprendi que não utiliza esse termo normal. O paciente está normal hoje. Como é que ele está? Normal. Não, é sem alterações. Sabe? Que não muda muito. Eu acho que daí sai de 6 e vai para meia dúzia, sabe? Que não é uma coisa assim tão simples de tu conceituar de uma forma lógica, né? E aí que entra o papel da arte. Porque a arte, às vezes, ela é capaz de traduzir conceitos que são intraduzíveis em palavras, sabe? E tu só pode pegar uma nuance do que está acontecendo, um lapso, mas tu tem que captar muito mais pela tua intuição do que pelo teu intelecto. É verdade. Eu quero, talvez, finalizar, né? Antes de finalizar, assim, primeiro dizer que eu sou muito grata aos parceiros e parceiras, né? Os meus parceiros e parceiras que estão com os meus livros nos seus espaços. Então, assim, tem alguns lugares que já estão com o meu segundo livro e outros que só estão com o primeiro, porque eu não consigo chegar lá ainda para repor o segundo livro, tá? Então eu vou dizer os espaços onde estão e aqueles que tiverem interesse em fazer parceria comigo podem estar me enviando um e-mail, a gente vai estar conversando, né, trabalhando para poderem estar com os meus livros. E também esse ano eu vou começar a fazer as rodas de conversas literárias. Então, para poder ler partes do livro, para discutir, né, conversar com os leitores sobre a sua perspectiva, né, do que estão lendo no livro, né? Então, estou aí aberta para poder, a agenda está aberta para começar a organizar isso para esse ano. Mas nós temos parceiros que é a Cadernos, que é da Rua do Meio, em muitas feiras do livro, está levando, né, os meus livros. Em Capão da Canoa a gente tem a livraria e papelaria Cabral, né? Em Cidreira a gente tem a Casa do Leitor, a Livraria Rosa. Em Torres, a Martini Pedras. Tramandaí a gente tem a livraria e papelaria Bambi. E em Porto Alegre a gente tem a Bambu Letras, Casa da Luz, Teia do Sonho, Estação Cultura, Café com Punk. Nova Petrópolis, Espaço do Ser. Canela, Empório Canela, Clã das Águias, Garibaldi, Disco Center, Igrejinha, nós temos a Manas Livraria e Companhia do Papel, Taquara, a Toca do Gnomo, Três Coroas, a Cinebox, e a gente tem os livros também em todas as livrarias Santos, que tem aí sede em vários shoppings, seja em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, né? Tem Capão da Canoa também, Santa Maria e Xangri-Lá. Então, eu agradeço muito a esses parceiros que estão dando a oportunidade de poder estar colocando os meus livros, divulgando o trabalho, né? Eu agradeço imensamente a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo canal do Rodrigo, né? Para mim é muita gratidão, Rodrigo, estar fazendo essa conversa contigo. Eu que agradeço, né, pela oportunidade. Muito bom. Quero agradecer também, né, ao Marquinhos, né, aqui então da Ginkgo, que nos acolheu com todo o carinho aqui, né, os
trabalhadores daqui que prepararam o espaço para a gente, né? Que ofertar, a gente está tomando assim uns cafés especiais aqui, né? Então, muito bacana isso. E eu acho que sem a parceria a gente não chega, como tu dissesse, a lugar nenhum, né? E a gente está aqui para somar, e eu tenho dito em boa parte dos meus trabalhos desse ano, sejamos luz. Que a gente seja luz na nossa caminhada e também levando luz por onde a gente transitar. Então tá, pessoal, é isso. Divulgar um pouco do trabalho dela. E te agradeço pela oportunidade, pelo convite, pelo bate-papo. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada. Gratidão.